Nossa live caiu aqui, irmãos. Tá? Eu queria ler um texto das Escrituras Sagradas para com os irmãos. Só deixar o pessoal entrar aqui. Pessoal, aqui caiu a nossa live, a nossa internet, mas vamos retornar aqui, como eu estava dizendo aqui. Eu queria compartilhar com os irmãos um texto da palavra do Senhor, que se encontra no livro do profeta Jonas. Vamos dar uma pesquisada aqui. Vamos dar uma pesquisada no livro do profeta Jonas. Amém? Você que está me assistindo aí, eu sou o pastor Emerson Rodrigues da Assembleia de Deus Ágape, aqui da cidade de Agrestina e também Caruaru, né? Temos congregação lá. E eu queria acerca do maior vírus ou do pior vírus que estamos enfrentando. Se você puder, na verdade, compartilhar essa live com alguém, faça isso. Quem sabe outras pessoas não vai estar, na verdade, necessitada de ouvir essa palavra. Não irei demorar muito para não ficar cansado. Mas eu queria compartilhar com vocês essa live. Porque no momento, reprisando aqui, o momento que nós estamos passando é um momento muito difícil. Porque esse vírus, ele tem, na verdade, afetado a vida de muita gente. Mas o pior vírus que temos enfrentado é a frieza espiritual. É quando o crente, ele, na verdade, se distancia das atividades religiosas da igreja, né? E eu queria deixar mais pessoas aqui entrarem na live também, para que a gente possa pensar um pouco acerca da palavra do Senhor. Um texto muito conhecido no livro do profeta Jonas. Jonas é aquele profeta que todos nós conhecemos, extremamente, como é que eu posso dizer, negligente com a obra do Senhor, né? E a palavra de Deus, no livro de Jonas, capítulo de número 1, a palavra de Deus diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava quase a quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam, cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as cargas ou as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormiu um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sorte para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram:
por que fizeste tudo isso? Pois sabiam os homens que fugiu de diante do Senhor, porque lhes tinha declarado. E disseram-lhe, que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhe disse, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então, clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor, com grande temor, e oferecendo sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. E aqui, meus irmãos, eu quero pensar acerca do vírus da frieza espiritual. Nós vemos que hoje muitas pessoas estão enfrentando este vírus, chamado vírus da frieza espiritual. São pessoas que receberam um chamado do Senhor, como nós vemos Jonas no capítulo 1, a Bíblia diz que a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Provavelmente esse Amitai, o pai de Jonas, era um profeta, ou um sacerdote, não me foge da memória nesse momento. E a palavra diz que Deus comissiona, Deus chama Jonas, Deus comissiona Jonas, Deus diz a Jonas que ele deveria ir até a cidade de Jope. Aliás, ir até a cidade de Nínive para pregar a palavra do Senhor. Que dentro de 40 dias Nínive seria subvertida. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que Jonas, ele desce até a cidade de Jope, uma cidade portuária, não é? Do cais, e ele pega um navio que estava pronto para sair e ele vai para Tarsis. Em vez de ele ir para Nínive, ele desce até Jope e vai para Tarsis, fugindo assim da presença do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz que Deus permite um grande vento, ou Deus causa uma grande tempestade no mar, de maneira que o barco quase ia a pique, quase afundando-se. E a palavra do Senhor diz que os marinheiros ficaram muito perturbados, e assim, dessa maneira, eles entenderam, como marinheiros experientes que faziam sempre aquela rota, eles perceberam que aquela tempestade não era normal. E a Bíblia Sagrada nos diz que eles ficaram perturbados, lançaram cargas ao mar para aliviar o peso do navio, para que ele não pudesse afundar. E a Bíblia Sagrada diz que enquanto os marinheiros estavam ali se mobilizando ou mobilizados para amenizar a dificuldade, a Bíblia diz que Jonas, ele desce até o porão e ali ele dorme. E ali ele se deita e ele dorme. O que é que eu percebo com isso? Eu sei que por trás da atitude de Jonas existia todo o pensamento da sua lei, da lei judaica. Jonas, ele tinha a convicção, pelo menos a convicção teológica da época, baseado nos textos sagrados do Antigo Testamento, que o único povo da terra eram os judeus. E ele, como judeu, ele não queria, na verdade, sair para pregar para outra nação, porque a palavra de Deus, quando nos fala de subversão, ela não fala de destruição.
ela fala de reviravolta. Deus iria causar uma reviravolta dentro do povo, dos ninivitas. E a Bíblia Sagrada diz que Jonas, ele foge da presença de Deus, demonstrando dessa maneira uma frieza espiritual para com a vontade de Deus muito grande. E hoje não é diferente, as pessoas estão, muitas das vezes são consagradas, muitas das vezes elas foram chamadas por Deus para realizar determinado tipo de obra. Elas foram comissionadas pela igreja, elas foram pedidas pelo povo da igreja, pela congregação, para assumir determinado tipo de cargo, determinado tipo de função. Função essa que, sendo realizada, traria benfeitorias para a obra do Senhor. E a Bíblia Sagrada, através do livro de Jonas, nos fala do profeta que, mesmo sendo comissionado, mesmo tendo sido chamado, consagrado, de uma família de sacerdote, como seu pai Amitai provavelmente era um sacerdote, mesmo assim o Jonas, ele foge da presença de Deus. Que muitas das vezes existem muitas pessoas dentro da igreja que são religiosas. Elas servem a Deus através da religião. Elas vão para a igreja motivadas. Por exemplo, um dos sintomas que a gente pode identificar na vida de alguém que está com o vírus da frieza é quando essa pessoa só se sente motivada a ir à igreja se tiver alguma atividade na igreja que possa lhe trazer, possa lhe causar alguma emoção. São pessoas que vão para a igreja só se tiver um cantor fulano que vem cantar, ou Beltrando que vem pregar, e isso tem na verdade causado mais mal do que bem, eu digo até assim, no meio da igreja. Existe também até igrejas que só vivem de promoção de eventos, parece mais uma casa de show. Hoje prega fulano, amanhã canta cicrano, o cantor fulano de tal, o pregador fulano de tal, não é? É sempre alguém de renome, parece até uma casa de show, irmão, aonde a maior atratividade é o cantor fulano, é o pregador fulano, é o cantor da mídia, não é? Eu estou falando aqui a nível de Brasil, a nível de, não a nível apenas da minha cidade, mas a nível de Pernambuco, de Brasil, não é onde essa live chegar. E Jonas, ele vem mostrando para cada um de nós, não é? Como nós devemos nos precaver de não entrarmos na frieza espiritual. O chamado no versículo 1, a Bíblia diz que a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Você percebe que o chamado, ele é muito particular, muito individual, muito íntimo. Cada um de nós sabemos aquilo que Deus nos chamou para fazer. A Bíblia Sagrada diz que Deus chama Jonas para pregar na cidade de Nínive, uma cidade que os historiadores dizem que tinha aproximadamente 400 mil habitantes. Eu poderia comparar com uma cidade de Caruaru, né? Uma cidade que tinha 400 mil habitantes aproximadamente. Uma grande cidade. E Jonas recebe essa grande incumbência de ser um pregador, um profeta a outra nação. Os assírios. E Deus diz que ele vai e agora desce até Jope, a cidade portuária, e ele paga a sua passagem e foge para Tarsis. Aqui eu aprendo que tem muitas pessoas que são chamadas por Deus e sabem que foram chamadas por Deus.
mas elas abrem mão do chamado do Senhor, por vários motivos. Jonas, ele, por preconceito, também por preconceito, Jonas, ele foge do chamado do Senhor, ou pelo menos tenta fugir. Ele entra na letargia espiritual, ele entra na depressão espiritual. A palavra do Senhor diz que ele paga a sua passagem, entra no navio e desce até o porão. Enquanto o navio estava indo para alto mar, o mar se agita, o barco quase vai a naufrágio, e estava dormindo o sono da indolência. Jonas estava dormindo o sono da depressão. Porque um dos sintomas da frieza espiritual é o desejo de isolamento. Ele diz: eu não quero mais nada, eu não quero fazer mais nada, eu quero me isolar. Eu não vou participar mais de nada, eu vou me isolar. Isso é um sintoma do vírus espiritual, da frieza espiritual. E a Bíblia diz que Jonas, ele desce até o porão e ele dorme. E os marinheiros ficam espantados com aquilo que eles estavam vendo, passando, e eles começam a clamar cada um ao seu Deus, como a palavra de Deus diz, que eles clamavam cada um ao seu Deus, se reuniram em oração para clamar cada um ao seu Deus, a fim de se livrar daquela dificuldade que eles sobrenatural. E nada aconteceu. E a Bíblia Sagrada diz que Jonas estava dormindo. Aqui eu aprendo que muitas das vezes, quando tem chamado de Deus, quando nós somos chamados por Deus para realizar a sua obra e nós negligenciamos, nós deixamos que o vírus da frieza espiritual entre em nosso coração, uma das primeiras coisas que a gente causa é isso para os outros. Não somente nós, mas outras pessoas também são prejudicadas. Você percebe que os irmãos, aliás, os marinheiros começaram a jogar as cargas no mar. Imagine só, fique no lugar de alguém que comprou uma mercadoria, comprou a mercadoria, pagou por ela e estava esperando lá em Tarsis a mercadoria chegar. Agora, essa mercadoria foi jogada no mar, essa carga foi jogada fora por causa de Jonas. Por causa da desobediência de um só homem. Por causa da desobediência de uma só pessoa, muitos sofrem. Eu digo que o desobediente, ele não traz problemas só para si, mas ele traz problemas para todos aqueles que estão ao seu redor. Ele consegue ser maléfico, não só para ele, mas para as demais pessoas. Jonas, mesmo dormindo, parecia que era, na verdade, algo normal. Eu estou dormindo, cara. Eu estou aqui tranquilo, não falem comigo, não mexam comigo. Me deixem eu dormir. Enquanto ele dormia, as pessoas estavam sendo prejudicadas. E quantas vezes não tem sido assim com a vida de muita gente? Pessoas que foram consagradas por Deus para exercer o santo ministério. Pessoas que foram, na verdade, comissionadas por Deus para assumir cargo de importâncias para o reino de Deus e hoje se encontra dormindo por vários motivos. Jonas, ele nos representa uma pessoa também muito preconceituosa. Muito preconceituosa. E às vezes a gente também somos preconceituosos. Quem sabe você que está me assistindo pela live é preconceituoso. E por causa disso a gente às vezes deixa de fazer a obra do Senhor.
Jonas ele vai até Nínive, como sabemos que após esse período Jonas é levado até o peixe. O capítulo 1 fala de Jonas sendo jogado dentro do mar e o grande peixe tragando a sua vida. A palavra do Senhor nos diz que os marinheiros jogavam a carga e clamavam uns para com os outros. Vamos clamar ao nosso Deus, vamos saber o que é isso que está passando na nossa vida, porque não é normal isso que está acontecendo. E o livro de Jonas, no capítulo 1, nos fala muito bem disso, de alguém que recebeu o chamado de Deus para realizar a sua obra, mas aí por problemas, por dificuldades, por lutas, por preconceitos, elas pararam. Jonas para, entra na depressão espiritual, vai para o porão, as pessoas se prejudicam e ele achando que nada tem a ver com a vida dele. Porque é sempre assim, irmãos. Quando Deus chama alguém para fazer a sua obra, desiste de fazer a sua obra. Outras pessoas sofrem, muitas das vezes, aquele que Deus chamou para fazer a sua obra, ele não está nem aí com a dificuldade do outro. Jonas não estava nem aí com a dificuldade dos marinheiros. E aí eles conseguem, os marinheiros agora ficaram sem saber como identificar a origem do problema, e eles lançam sorte. Ele pega a lista dos nomes de todos aqueles que estavam viajando com eles e lança sorte para ver em quem cai, e cai em Jonas. E aqui eu percebo que, ainda que a gente tente se esconder do chamado de Deus, nunca iremos conseguir nos esconder. Porque no Salmo 139 a Bíblia diz: para onde fugirei da tua presença? Para onde eu me ausentarei do teu espírito? E a palavra de Deus diz que eles lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. E agora ele chama Jonas e diz assim: ei, dormente, te acorda, o que estás fazendo aí, rapaz? Jonas se acorda e a palavra do Senhor nos diz que eles perguntam a Jonas: de onde tu és? Qual é o teu povo? Para onde tu estás indo? Quem é o teu Deus? Eles indagam a Jonas sobre a sua vida. E Jonas diz: eu sou hebreu. E eu temo a Deus, o Deus que criou os céus e criou o mar e a terra seca. E eles disseram: o que é que a gente pode fazer para que este mar se acalme? Para que nós sejamos poupados, porque eles sabiam que era por causa de Jonas que estavam fugindo, porque Jonas havia dito a eles, estavam fugindo da presença de Deus. E quantas pessoas não estão fugindo? Fugindo do chamado que Deus um dia fez à tua vida. Para você que está entrando agora aqui na nossa live, nós estamos estudando um pouco do livro de Jonas. Livro do profeta Jonas, capítulo 1. Não é? Voltando aqui ao texto, a Bíblia Sagrada diz que Jonas conta para ele e diz: eu sou hebreu e temo a Deus. E às vezes é isso que nós dissemos para as pessoas. Elas já estão cansadas de saber que a gente somos crentes. Elas querem ver atitudes que possam, na verdade, legitimar nossa fé. Como alguém já disse, ser crente qualquer um pode ser. Como a palavra do Senhor nos diz, crente até o diabo é. Ele não somente crê, como estremece. Né? Aí Jonas diz: eu sou crente. Eu temo a Deus. E eles disseram: o que é que nós podemos fazer agora contigo para que este mal se acabe? Jonas diz, no capítulo 1 de Jonas, ele diz: lançai-me ao mar, e tudo isso se acabará. Porque Jonas agora ele deseja a morte. A frieza espiritual, escuta só, meu irmão e minha irmã.
A primeira coisa que a frieza espiritual causa na vida de um crente é levá-lo para longe da presença de Deus, ou pelo menos trazer à mente dele a ideia de que ele pode se afastar da presença de Deus. Jonas desce até Jope, foge para Tarsis. A falsa sensação de não estar mais na presença de Deus, até porque desistiu do chamado, desistiu do ministério, desistiu da igreja, quem sabe entregou a carteira de diácono, de presbítero, de pastor, de missionária, entregou o cargo, quem sabe fez qualquer coisa nesse sentido, achando que com isso vai sair da presença de Deus, vai fugir da presença de Deus, não vai estar mais sendo vigiado por Deus, sendo acompanhado por Deus, porque desistiu. Jonas pensava assim. E aí ele entra no barco e vai embora para Tarso. Você tem ideia? Nínive era em um lado e Tarsis era no oposto. E aqui eu aprendo uma coisa muito importante com esse texto de Jonas. É que quando, na verdade, a gente entra na frieza espiritual, primeiro, a gente tem uma falsa sensação de que estamos fugindo da presença do Senhor, de que não temos mais compromisso com o Senhor. Segundo, a segunda consequência da frieza espiritual é a depressão. É quando, na verdade, a gente entra no estado de depressão. Porque, primeiro, perde a comunhão com Deus. Segundo, perde a alegria inata da vida, do sentido da vida. Porque, cá para nós aqui, meu irmão, nós somos feitos para ter comunhão com Deus. E se essa comunhão com Deus se acabar, então a nossa vida não tem mais sentido. Jonas, no capítulo 1, nos mostra isso. Jonas entra no porão e ele dorme. Como é que alguém pode dormir enquanto o barco está balançando, quase a virar, entrando água, balançando, chacoalhado pelo vento e pelas ondas, e ele estava dormindo? Como é que você, meu irmão e minha irmã, você que tem um chamado de Deus, que Deus chamou a tua vida para fazer a obra, neste momento em que estamos vivendo, onde o mundo está sendo chacoalhado, onde a igreja está sendo chacoalhada, onde as coisas estão fora do lugar, está havendo perca, está havendo dificuldade, como é que você pode dormir espiritualmente? Como você pode desistir de fazer a obra no momento em que mais Deus precisa da tua vida para que você possa ser bênção para outras pessoas? Jonas estava assim. Enquanto os marinheiros clamavam, Jonas dormia. Eu fico até me perguntando se você tem orado, irmãos. Será que você tem orado por esta dificuldade que estamos enfrentando, pelas pessoas que estão de luto, pelos comerciantes que têm perdido seus negócios, pelos irmãos que estão trancafiados dentro de casa com medo, quem sabe até de sair? Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. O chamado que Deus fez na minha vida e na tua, ele tem que ser muito mais forte do que qualquer outra coisa. Deixa eu só ajustar daqui um pouquinho, irmãos. Isso. O chamado que Deus um dia fez na tua vida e na minha vida, ele tem que ser muito mais forte, muito mais potente do que qualquer outra coisa. Eu dizia para uma pessoa hoje, me permita abrir um parênteses aqui. Me permita. Deus me chamou para ser pastor. Olha, irmão, eu não sou político. Eu não sou nada, eu sou só o pastor. E eu queria dizer para você uma coisa. Que eu falei para um dos irmãos de nossa igreja hoje. As pessoas estão com medo de sair dentro de casa para fazer a obra do Senhor. Eu não tenho medo de fazer a obra do Senhor.
Ah, mas o coronavírus está por aí. Sim, eu sei que o coronavírus está por aí, mas o meu Deus está no controle. Meu Deus ainda tem o controle em suas mãos. Jonas é o contrário, ele foge. Ele entra no porão e ele dorme. Ele se isola. Tem muita gente querendo se isolar por causa do problema. Ah, lá fora as coisas estão terríveis. Lá fora o povo está sofrendo, está tendo perca. O barco parece que agora vai afundar. As pessoas estão dormindo. E Deus está dizendo assim, o chamado que eu fiz na tua vida. Andabra suide redebe canta nada castui. Andai andaba sou de rede canta nave sou de casto. E o chamado que um dia Deus fez na tua vida, que ardeu no teu coração. O chamado que você, naquele dia, você ardeu no teu coração, o chamado no dia que o Senhor convidou você para fazer a obra. Adabasobe canta nábia casto e debe canta nai. Quantas pessoas estão, irmãos, nesse momento desistindo da fé? Peço desculpa a você por ter me emocionado um pouco, tá certo? Porque eu sofro, porque as pessoas estão desistindo da fé. E às vezes a gente não pode fazer nada por elas, a não ser orar. E Jonas, ele vem como uma pessoa insensível. Jonas se mostra como um profeta insensível. Deus manda ele pregar e ele foge. Quem sabe você que está me ouvindo está na mesma situação, fugindo da presença do Senhor. E está havendo percas. Muitas vidas poderão perecer por causa da negligência, da tua negligência. A palavra do Senhor nos diz que os marinheiros fazem orações. É incrível isso, gente. Eles pegam Jonas, descobrem que é Jonas o problema. E eles agora dizem, olha Deus, não coloque sobre nós a culpa pelo sangue desse inocente. Porque foi tu, Senhor, quem criaste tudo isso. E aí a palavra do Senhor nos diz que eles pegam Jonas e jogam Jonas dentro do mar. Ah, gente, que coisa tremenda. Deixa eu regular aqui um pouquinho. Veja só uma recapitulação do primeiro capítulo de Jonas. No primeiro capítulo de Jonas, deixa eu regular aqui, irmão, tá muito ruim essa situação aqui.